Desde o início do ano já ouvíamos falar do tal coronavírus, mas ainda era difícil ter uma ideia real da dimensão que tomaria. Os casos começaram a ser identificados em diversos países do mundo, e com o Brasil não foi diferente. Com os casos aumentando no nosso país, em março, as instituições de ensino resolveram fechar seus educandários por um período de 15 dias, e o mesmo aconteceu com o comércio. Uma campanha imensa entrou em circulação para que a população ficasse em casa. Porém, esses 15 dias se transformaram em meses e a educação precisava continuar de outra maneira, e as alternativas foram surgindo com o passar dos dias. No entanto, longe da zona de conforto, vivendo um período peculiar, como as pessoas passaram a lidar consigo mesmas e viver na própria companhia, estando distantes da rotina comum? Por meio de entrevista com uma educadora e uma psicóloga, procurei entender um pouquinho como está sendo o novo normal nessas duas áreas e vou apresentar o que elas me contaram. Vou começar com a educadora, professora em duas escolas da rede pública. De acordo com a Constituição Federal, o artigo 205 define a educação como um direito de todos. Tu considera que a educação seja a mesma para todos? Ao que ela disse, a educação deveria ser para todos, mas nem todos têm acesso, o que torna todo o processo bem difícil. Sob a percepção dela, em sala de aula há mais de 10 anos, a questão econômica gera um abismo. Quem tem maior poder aquisitivo possui maior acesso à educação. Por sua vez, os mais pobres, com menor poder aquisitivo, possuem menos acessos à educação, perceptível ainda mais agora com a pandemia, em que não têm acesso às tecnologias, pois em tempos normais essas crianças estão muito preocupadas em viver e sobreviver, e não em estudar, o que é bem triste e aumenta drasticamente a desigualdade social. Dessa maneira, a educação em meio à pandemia não possui a mesma qualidade, os mesmos acessos e as mesmas trocas, mas essa é a disponibilidade, tão pouco, mas ao mesmo tempo o máximo. A educação à distância vai prejudicar muitos alunos que não tiverem as mesmas oportunidades de obter um ensino disponibilizado. Nesse período, também é passível de observação que a família está mais presente na vida escolar do aluno. Todavia, não são todas as famílias que participam das trocas, e isso vai muito de ter acesso às tecnologias. A educadora diz: trabalhar em casa tem sido mais difícil do que estar na sala de aula, pois não estávamos preparados para a situação. É o aluno que nos move em sala de aula, e as trocas presencialmente fecham as lacunas que o EAD não é capaz de fechar. Em suma, o aluno que tiver mais privilégios provavelmente terá melhor desempenho no final de tudo isso e nas próximas etapas. E ressalto: como meu trabalho nem sempre é só em casa, o medo acompanha, pois o cuidado vai além do singular, é com o coletivo. No início pensei que fosse enlouquecer, até aprender a filtrar as informações. Penso que vai ser bem difícil voltar ao normal, e a vida vai ser definida como antes da pandemia e depois da pandemia. Por sua vez, a comunidade é fundamental para podermos passar por essa fase. Cuidar de si e do outro é essencial, e talvez nem tivéssemos chegado nesse estado se nos preocupássemos mais com os outros, mas está sendo um momento de muito aprendizado. Passando para a entrevista com a psicóloga, comecei perguntando se a psicologia é para todos. A psicóloga introduziu dizendo que atualmente a psicologia já cresceu bastante, conquistou vários espaços. Hoje existe o atendimento particular, por convênios e gratuito. Porém, poderíamos ter mais, mas falta conhecimento de onde ir, como procurar, quem procurar e até mesmo achar que não precisa. Os acessos estão bem maiores, mas há o déficit no sistema que dê conta da demanda. Durante a pandemia, precisei adaptar os atendimentos para o meio virtual, que foi muito importante tanto para mim quanto para os pacientes. Outro meio de comunicação é através dos meus vídeos. As mídias são uma forma bem bacana de comunicação, uma alternativa para estar perto dos meus pacientes, futuros pacientes e até mesmo quem gostaria de fazer terapia, não tem condições, mas quer receber essa mensagem. Houve maior procura por atendimento, até por ligação. As pessoas estão mais sensíveis a um mix de emoções e o momento está favorecendo para gatilhos emocionais muito fortes. É inevitável pensar na situação. Às vezes fico apreensiva e me vejo adequando meus pensamentos para a realidade de agora, sempre preocupada com a minha família. Sigo a minha rotina de maneira limitada e meu trabalho é que me mantém produtiva. Não estou confortável, é uma situação que me tirou completamente da minha zona de segurança e de conforto. Há uma apreensão com o todo. Fica difícil ser otimista e ver perspectiva, e isso mexe com a gente. Queria muito acreditar que vai passar logo, mas parece que a circunstância não tem previsão. Tudo tem a ver com o nível de conscientização e o quanto as pessoas são afetadas diretamente com a contaminação. A atitude preventiva e a maneira de encarar tem a ver com o quão de perto se viu. Muda muito de local para local a maneira com que a sociedade se comporta,
Mais para frente, podemos ter um efeito rebote e a gente fica apreensivo, e é necessário levar tudo com seriedade. Esses foram os relatos das duas entrevistas. E agora, para contextualizar, nos dois casos é perceptível que o uso das tecnologias está sendo indispensável durante a pandemia. No entanto, os dados do IBGE de 2018 apontavam que 46,9 milhões de brasileiros não tinham acesso à internet, aproximadamente 25,3% da população com 10 anos ou mais. Em 2017, 2,5 milhões de crianças e adolescentes em idade escolar não tinham condições de frequentar a escola e encontravam-se nas zonas mais vulneráveis do país. Ainda é inestimável a quantidade de crianças que estão sem acesso à educação em meio à pandemia, mas pode-se ter noção de que os números são grandes, ressaltando cada vez mais que as desigualdades sociais são absurdas. Essas pessoas também passam pelos mixes de emoções, e as chances de terem atendimento psicológico, principalmente na pandemia, são quase nulas. Elas estão preocupadas em ter o que comer e em ter uma casa para ficar em casa. A pandemia apenas define ainda mais o abismo de desigualdade. E esse foi o meu trabalho de Psicologia Comunitária 1. Espero que tenham gostado.